E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para continuar a nossa conversa sobre genética, sobre a primeira lei de Mendel, mas hoje nós vamos falar de casos não mendelianos, né? Aqueles casos que Mendel não percebeu na sua última experiência, né? Lembre-se que ele falou da dominância e recessividade. Vamos ver que casos são esses. Estão prontos? Então vamos lá. Então Mendel, no seu experimento que ele fez com as ervilhas, lá no mosteiro, um experimento matemático, Mendel chegou a mostrar o experimento dele no congresso e todo mundo, capou o gato, como diz aqui no Nordeste, não quis nem saber, ninguém entendeu que números era aquele, que proporcionalidade era aquela, como é que aquilo funcionava, o que é que um estava dando para o outro, por que estava acontecendo aquilo, não teve importância. Mendel ficou triste, arrasado. No fundo, Mendel só foi reconhecido 50 anos depois, pós-morte, né? Então Mendel nem viu o reconhecimento e a importância que ele teve para a humanidade. Só que algumas situações não seguem os pensamentos mendelianos, aonde eu tenho uma dominância e uma recessividade. São três situações, tá? Codominância, dominância incompleta e alelos letais. Vamos ver como cada um se comporta e por que eles não entram no pensamento mendeliano. Vamos falar agora da dominância incompleta, tá? O que seria a dominância incompleta? Seria quando um gene ele não consegue dominar outro gene. Tá vendo aí um caso não mendeliano? Lá no experimento de Mendel, a cor amarela dominou a cor verde. A cor verde desapareceu. Ela podia até estar lá no indivíduo heterozigoto, Vzão, Vzinho, mas essa cor não apareceu, ela não era expressada, ou seja, o seu corpo, ou seja, a planta não ia lá no DNA dela, lia aquele pigmento verde, né, aquele DNA, e expressava aquela condição. Não, pelo contrário, ele ficava ali, mas não funcionava. Só que nós passamos a observar algumas situações onde ocorre mistura. Então vamos simplificar. Dominância incompleta, quando ocorre mistura. Vamos pegar esse exemplo aí dessa flor, que tem as cores primárias, as cores puras, que é a cor branca e a cor vermelha, tá? Se eu pego o experimento de Mendel, o que é que deveria acontecer com a cor branca? Para garantir que ela era pura, eu pego uma branca, deixo ela se autocruzar, ela vai ter outra branca, outra branca, outra branca. Uma vermelha, se autocruzar, ela vai ter uma vermelha, outra vermelha, outra vermelha. Pronto, planta pura. Se eu deixo, né, se eu faço os pensamentos de Mendel, quando eu for cruzar essas duas plantas, o que eu deveria esperar na geração F1? Ou que aparecesse somente flores brancas, aí eu diria que o branco é dominante, ou aparecer somente flores vermelhas, eu diria que o vermelho era dominante. Mas não foi o que aconteceu e nem o que acontece, tá? O que é que aconteceu? Apareceu todas rosas ou róseas. Como assim, Ítalo? Cadê a planta vermelha e branca? Elas se misturaram. E aí a geração F1 é toda rosa. Quando eu pego duas plantas de cor rosa e cruzo elas, tá? Na geração F2, o que é que acontece? O branco volta a aparecer, o vermelho volta a aparecer e o rosa continua aparecendo. Numa proporção, uma branca, duas rosas, uma vermelha. Interessante, né? Como é que a gente pode explicar isso? Olha essa tabelinha comparativa com as duas situações, né? Claramente você pode ver que na geração F2, o que é que eu deveria esperar quando eu cruzasse duas plantas heterozigotas? Eu deveria esperar 3 plantas amarelas e uma planta verde. Sendo que as 3 plantas amarelas, uma é homozigota, 2 é heterozigota. E a planta verde é uma homozigota recessiva. Tranquilo. Proporção esperada, 3 amarelas para uma verde. Mas olha o que aconteceu na situação da dominância incompleta, tá? O que Mendel falou? Todo genótipo é composto por duas características e quando ele vai se expressar, eu mando só uma. Então aquela planta vermelha tinha 2 lados vermelhos. Só que quando ele foi fazer o gameta dele, o pólen, ele só enviou um vermelho. A planta branca, ela tinha 2 brancos. Quando ela
foi gerar o gameta, ela enviou um branco. Então, um vermelho com um branco, como você aprendeu lá no prezinho, vermelho e branco dá o quê? Rosa. Então, os genes, eles não se expressaram ou não se esconderam, eles se expressaram ao mesmo tempo. Não teve o vermelho dominando o branco, nem o branco dominando o vermelho. Ambos fabricaram as cores. E aí está ocorrendo o quê? Uma ilusão de ótica. Você está vendo rosa porque naquela pétala tem branco com vermelho. E aí a proporção fica 1 para 2 para 1. Você já vê uma diferença de proporção, né? Qual era a proporção esperada mendeliana? 3 para 1. Agora é 1 para 2 para 1. Vamos falar agora da codominância, tá? Ó, na dominância incompleta, os dois genes se expressam e se misturam. Na codominância, não. Os dois genes se expressam, mas eles não se misturam, formando um terceiro padrão. E o melhor exemplo para isso é o tipo sanguíneo, né? No nosso tipo sanguíneo, nós temos dois tipos de aglutinogênio, tá? O aglutinogênio do tipo A e o aglutinogênio do tipo B. O tipo sanguíneo nós vamos estudar mais futuramente, bem especificadamente, tá bom? E nós temos uma terceira gene, que é o gene Izinho, que não tem aglutinogênio, não gera aglutinação, tá bom? Olha aí, então eu tenho nesse patamar uma correlação de dominância. Eu tenho o A, o gene A, e o gene B, ambos os dois dominam o gene O. Mas vamos esquecer o gene O, vamos esquecer o gene O. O que é que acontece? Se eu pegar, por exemplo, duas pessoas, né, que são heterozigotas para a situação, olha aí, nós estamos voltando para a mesma situação de cruzamento F1, heterozigotos, que irá gerar uma situação F2 no trabalho de emenda. Estou se assemelhando ao trabalho de emenda. Quem seriam esses heterozigotos? Seriam pessoas do tipo do sanguíneo A, com uma espícula A e um gene recessivo para O, e seria uma pessoa do gene B, do tipo sanguíneo B, com um gene recessivo para O. Então, eu tenho aí duas pessoas heterozigotas, já que A domina O e B domina O A é o dominante, o O é o recessivo, o B é o dominante e o O é o recessivo. Mas tu falou que era codominância. Tenha calma, presta atenção. Se eu pegar essa situação, olha o quadro de Punnett, tá? Se eu pegar uma pessoa que está na coluna e ela doar o gene A, e eu pegar uma pessoa que está na linha, né, no horizonte, na horizontal, e ela doar o gene B, eu vou formar uma pessoa AB. O que é que eu vou esperar numa situação dessa, tá? É que a pessoa, ou o A domina o B, se for um trabalho mendeliano, e se for uma dominância incompleta, que A mais B forme um terceiro sangue, C, mas não forma. A e B forma indivíduos, certo, que tenham sangue duplo, que tenha a fabricação de dois sangues ao mesmo tempo. Entendeu? Ou seja, o meu heterozigoto que antes era o AI ou o BI, aí agora eu tenho um segundo heterozigoto. E o que eu faço quando o A não domina o B e o B não domina o A? Nem o A se misturou com o B, nem o B se misturou com o A. O que eu faço? Eles estão lá codominando. Veja esse novo quadro. Nesse novo quadro, eu tenho uma pessoa heterozigota AB e outra pessoa heterozigota AB. Olha o que você vai observar. Quando uma pessoa que está na coluna com gene A dá o gene A para uma pessoa que está na linha, né, no horizonte, ele também dá um gene A, eu formo uma pessoa A. Ó, uma pessoa AB tendo um filho A. Mas, quando eu tenho uma pessoa do horizonte dando esse mesmo A, mas agora eu estou recebendo um B, eu tenho uma pessoa B. Ou então a pessoa da coluna está dando um B e a pessoa do horizontal, do horizonte está dando um A, eu tenho outra pessoa B. Formei uma pessoa A e duas pessoas heterozigotas. Agora, quando eu dou o B daqui e o B de lá, eu formo uma pessoa B. Ixi, agora ficou então na mesma proporção da dominância incompleta, 1 para 2 para 1, exatamente. A proporção é a mesma, 1 para 2 para 1. Eu tenho agora
um dominante puro, homozigoto, dois heterozigotos, só que não se misturam, então eles não são dominantes incompletos, são codominantes, e eu tenho um outro dominante homozigoto puro. Cadê o recessivo aí? Não tem. Então, tanto na dominância incompleta como na codominância, pode ocorrer fatores aonde não tem um recessivo. Só que nesse caso da codominância, tem um recessivo, que forma um outro heterozigoto. Então vai ser muito mais trabalhoso você observar isso, né? A gente vai trabalhar isso futuramente. E por último, eu tenho agora os alelos letais. O nome já diz tudo, né? Um alelo que pode causar morte. Observe essa figura de ratinhos. O que é que você observa, né? Você vê dois padrões de pelagem, a pelagem amarela e uma pelagem amarronzada, não é isso? Já se sabe que ratos amarelos que sobrevivem sempre são heterozigotos, porque quando eu pego dois ratos heterozigotos e cruzo, ele deveria seguir o pensamento mendeliano, formar um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um homozigoto recessivo. E forma. Só que toda a vida e a vida toda, o que é que acontece? O ratinho homozigoto dominante, ele morre. Ele não chega nem a ser gerado. Então, em vez de ele seguir uma proporção mendeliana de 3:1, ele segue a proporção 2:1, aonde eu tenho dois heterozigotos e um dominante recessivo. Trazendo para a nossa vida, né, para o ser humano, isso acontece na acondoplasia, que é um tipo de nanismo onde eu tenho um gene que não produz o hormônio do crescimento. Então, lembre-se, lá no seu DNA você tem dois genes, tá? Para o hormônio do crescimento. Todo gene está em par. Tirando os genes que estão nos cromossomos masculino e Y, que depois é um assunto para o futuro. O que vai acontecer? Uma pessoa normal, ela vai ter dois genes que produzem GH. Então, eu vou ter dois genes, Dzinho, Dzinho. Então, não deveria ser Dzão, não? Deveria dominar? Olha a questão. A dominância e a recessividade é uma questão comparativa. Saber quem domina quem. Nesse caso, se você tem altura normal, você é Dzinho, Dzinho. Só que a sua altura ela é determinada geneticamente. Lá na minha altura diz, o Ito deve ter 1,80 m. Aí, outro gene fabrica uma quantidade de hormônio que, somado com alimentação e sono, faz eu ter 1,80 m. Beleza, então se eu tenho 1,80 m, eu tenho dois genes. Cada gene produz metade da carga de hormônio de crescimento. Então, o meu gene Dzinho produz 50-50, tá bom? Isso quer dizer que uma pessoa anã, ela vai ter um gene Dzinho e um gene Dzão, e esse Dzão não produz nada de hormônio do crescimento. Então tu está querendo dizer que essa pessoa ela tem até uma altura genética. Então, por exemplo, o Pedro, na genética dele, ele tem 1,80 m. Mas lá no gene do GH, ele recebeu só um gene do pai. E da mãe ele recebeu o gene Dzão, que não produz nada. Beleza, então ele é Dzão, Dzinho. Show! Tranquilo. Esse Dzinho aqui produz 50% do hormônio e esse Dzão 0. Então, se eu deveria ter 1,80 m, eu só fico com quanto? Só produzo 50% de hormônio, eu só fico com 90 centímetros. Então ele é anão porque ele não produziu o hormônio todo. Perfeitamente. Agora vamos pegar aí dois anõezinhos, né, reproduzindo e tendo um filho. Ele vai ter três situações diferentes. Se o anão que é Dzão, Dzinho casar com uma anã que é Dzão, Dzinho e eles ambos derem o gene Dzão, Dzão, o bebê ele vai ter dois genes que não produzem GH, não vai ter crescimento ósseo, então ele é abortado. O bebê vai morrer. Alelo letal. Dois genes Dzão produzem uma pessoa sem capacidade de crescimento. Ele nem chega a ser gerado, quando chega ali com 2, 3 meses, aborta. Se o pai deu um Dzão e a mãe deu um Dzinho, ou o pai deu um Dzinho e a mãe deu um Dzão, eu vou formar dois filhos anões. Agora, se o pai deu um Dzinho e a mãe deu um Dzinho, eu vou formar um filho alto. Então, entre dois anões, pode ter um filho alto? Pode ter um filho alto. Qual é a proporção aí? 2:1. Dois anões para um alto.
E cadê o quarto indivíduo? Morreu. Observe aí, eu tenho pessoas anãs e pessoas altas. Então, realmente, dois pais anões com acondroplasia podem ter um filho adulto. Um outro fator interessante na genética é a penetração do gene, tá? Às vezes o gene está presente, mas ele não se expressa. Não, isso eu não entendi. Interessante, né? A genética ela é um misto de carga genética e fatores ambientais, comportamento, o que você come, onde você vive, o clima que você vive. Tudo isso cria uma penetração, a chance de um gene se expressar. Vamos pegar o exemplo do feijão. O feijão carioca, ele domina o padrão carioca, né? Que é esse padrãozinho rajado, ele domina o padrão mulatinho, que é esse padrão liso. Ou seja, se eu venho de indivíduos puros, carioca com mulatinho, eu deveria ter 100% de carioca, não deveria não? Se eu venho com um indivíduo lisão, carioca, lisinho, mulatinho, 100% carioca. Mesmo, beleza. Todo mundo rajadinho. Só que quando eu faço isso, eu noto que 5% ele continua mulatinho. Mas Ítalo, por quê? Se eu venho de dois pais puros, se nasceu 100% lisinho, isso se chama penetração do gene da população. Os fatores ambientais ou a leitura da planta em relação à genética não funcionam perfeitamente naquele problema. E aí o que acontece? Por mais que eu venha de indivíduos que tenha nascido, apenas 95 consegue expressar aquele gene. Então, muitas vezes, um gene expressável não quer dizer totalmente da genética que está lá. Então, você está vendo uma coisa, fenoticamente, o que você vê é um fenótipo, mas o que está por trás do genótipo é totalmente diferente. Então, nós temos que ter muito cuidado nisso. Aí, vamos agora lá para o anão. Lembra o que eu falei? Né? Qual era a proporção? 2:1. 33%, não é isso? 33%. Então, a cada 9 filhos, um casal de anões deveriam ter 6, né? 6 anões e 3 adultos. Só que não é essa a proporção. A proporção é cerca de 80%. Então, o que é que pode acontecer? A penetração e a expressividade dentro dessa possibilidade. É que mesmo que eu seja desinho, certo? E em vez de eu nascer anão, eu consegui nascer grande. Então, se a proporção era para ser 6:3, o número de pessoas adultas acaba aumentando. Então, em vez de ser 6:3, acaba sendo 5:4. Então, é comum na proporcionalidade você ter filhos anões e filhos normais. Só que, o que é que deveria acontecer? Quando esse filho normal, que deveria ser desinho, ele tivesse em casamento com uma mulher normal, não poderia nascer anão. E por que às vezes nasce? Então como é que uma pessoa normal teve um filho anão? Como é que tu me explica isso se aquele 50% lá do gene Dzinho, só ele que fabrica GH? Aí ele não fabricava só 50%, certo? O corpo, quando ia lia ele errado, lia ele 2 vezes. E aí eu fabricava quanto? 100%. Por isso que na acondroplasia a penetração é 80%. 80% dos indivíduos que estão com a característica Dzinho são anão. Mais 20% se tornam pessoas altas. Mas prestem atenção, na hora de você fazer um cálculo, você não calcula expressividade. As questões de expressividade são específicas. A questão fala, ela menciona e manda você multiplicar por aquela probabilidade. Mas quando você for fazer um cálculo genético, você sempre considera a possibilidade genética, o que deveria estar acontecendo. Se esse cálculo pedir para você levar em conta a expressividade, aí você pega o valor e multiplica pelo esse valor da expressividade. Bem, gente, obrigado pela atenção, agradeço muito. Falamos agora de casos não mendelianos e já já nós vamos continuar a nossa história genética. Obrigado por tudo e tenha um bom dia.